Levante as suas mãos para aplaudir Jesus. Erga a sua mão acima da cabeça para aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! A estrela da manhã, o príncipe da paz, o Deus forte, poderoso, maravilhoso, eterno, Salvador, Redentor, Remidor. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Vamos assentar na presença do Senhor nesta noite. Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus por alguns minutos. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Você crê assim? Amém? Então diga para o irmão que está do seu lado, profetize sobre a vida dele, diga para ele: Deus vai falar com você nessa noite. Isso. Agora vire-se para o irmão que está do outro lado e diga para ele: Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos meditar um pouco nessa noite de hoje na carta de Hebreus. Você que quiser abrir a sua Bíblia na carta de Hebreus, faça isso. Mas eu já passei alguns textos lá para o nosso queridão que está na nossa projeção, que nós estaremos utilizando durante a nossa meditação da carta aos Hebreus. Na verdade, eu quero meditar em um texto específico com vocês, mas antes eu quero fazer algumas considerações a respeito da carta aos Hebreus. Olha aqui para mim um instante, enquanto você acha a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus recebe esse nome porque foi escrita justamente para hebreus ou para judeus. Judeus que tinham se convertido à palavra do Senhor Jesus, ao Evangelho de Jesus Cristo, mas que devido a esta conversão, os próprios judeus desencadearam uma perseguição contra eles. E eles estavam vivendo dias muito difíceis, ao ponto de alguns deles estarem dispostos a deixar a fé no Evangelho de Cristo Jesus, deixar a fé na palavra do Senhor Jesus e voltarem às práticas judaicas. Ou seja, eles estavam dispostos a regressar à antiga fé e à antiga religião que eles professavam. Então, o autor aos Hebreus, essa carta é uma carta de autor desconhecido, nós não temos informação precisa de quem escreveu essa carta aos Hebreus, mas o fato é que você lendo a carta aos Hebreus, você percebe nitidamente que o autor aos Hebreus, primeiro, ele escreve para quem conhece a religião judaica, ele escreve para quem conhece a história dos judeus e como foi a fé deles desenvolvida no Senhor, em Deus, não é? Ele trata alguns pontos específicos na carta, principalmente mostrando que não era importante, não era bom, não era salutar que eles deixassem a fé que eles tinham alcançado em Jesus e retornassem para a fé na prática do judaísmo. Então o autor aos Hebreus escreve a sua carta com este propósito. E um dos propósitos da carta é justamente isso, é mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade de Jesus com relação aos líderes, com relação a algumas figuras importantes e com relação à antiga aliança. Como por exemplo, eu pedi para o irmão colocar lá já, Hebreus capítulo 1, verso 1. Ele começa apresentando que Jesus, por exemplo, é superior aos profetas. Olha só o que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Verso 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Verso 3: sendo ele o resplendor
da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Qualquer profeta, por mais que tenha tido a palavra de Deus, não era em si o resplendor da glória e da imagem de Deus. Isaías teve uma palavra de Deus, mas ele não era o resplendor da imagem e da glória de Deus. Jeremias foi um profeta de Deus e teve palavra de Deus, mas ele não era esse resplendor e a imagem do seu ser expressa de Deus. Então ele começa apresentando do verso 1 ao 3 que Jesus é superior aos profetas. Superior aos profetas. Os profetas, eles tinham palavra de Deus nos seus lábios. Jesus não teve apenas palavras e ensinamentos de Deus. Ele em pessoa era a expressa imagem do seu ser e da sua glória para as nossas vidas. Jesus é superior aos profetas. Ele sustentou todas as coisas pelo seu poder, e havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Verso 4 e 5. Feito tanto mais, ele mostra que Jesus é superior aos profetas. No verso 4 ele diz assim: não apenas aos profetas, ele é superior inclusive aos anjos. Feito tanto mais excelente do que os anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. E olha só o que ele diz no verso 5. Pois qual dos anjos ouviu isso do Pai? Qual dos anjos ouviu isso de Deus? Tu és o meu filho, hoje te gerei. Os anjos não são filhos, os anjos são Deixa eu ver se você está atento. Os anjos são criaturas. Agora, ele não. Ele é superior aos anjos. Por quê? Porque os anjos são criaturas. E nenhum dos anjos, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será por filho. Então já no capítulo 1, do verso 1 ao 5, o autor aos Hebreus apresenta: olha, se vocês deixarem Cristo e voltarem para a antiga aliança, vocês estão deixando aquele que é maior que os profetas, e vocês estão deixando aqueles que é superior inclusive aos anjos. Olha só o que diz no verso de número 3, ou melhor, no capítulo de número 3, o verso de número 3. Mostra Jesus superior a Moisés. Ele escreve no capítulo 3, apresentando: pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ele apresenta Jesus como sendo maior do que Moisés. Se vocês voltarem para o judaísmo, que foi a lei e os ensinos de Moisés, vocês estão voltando e deixando aquele que é maior do que Moisés. Porque Moisés, de fato, sob o poder de Deus, a direção de Deus, a graça de Deus, a autoridade de Deus, tirou o povo, libertou o povo do Egito e tirou o povo da escravidão do Egito para levar para a terra da promessa. Ele não tirou o seu povo do Egito, ele libertou o seu povo da escravidão, do império das trevas, do pecado, do maligno, e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Ele é superior a Moisés. É isso que o autor de Hebreus está dizendo no capítulo 3, o verso 3. Capítulo 4, verso 8, 9 e 10. Eu estou acelerando um pouco essa primeira parte para a gente entrar propriamente na palavra que o Senhor tem para o nosso coração. Porque agora ele é maior que os profetas, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés. Uma outra figura importante na antiga aliança era Josué. E ele diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado descanso. Por que Josué é importante? Porque foi Josué que introduziu, foi Josué que colocou o povo na terra da promessa. Foi Josué que conquistou a terra prometida e pôs o povo na terra do descanso. Aí o autor aos Hebreus escreve dizendo assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o descanso que Josué deu não era o verdadeiro descanso. A terra que Josué levou o povo não é o verdadeiro descanso de Deus, porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. 9.
portanto resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Ou seja, se Josué houvesse dado o descanso final, não haveria necessidade de se prometer um novo descanso. Verso 10, olha só o que diz: pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus também das suas. O que ele está dizendo aqui? Ele é maior do que Josué, porque Josué colocou o povo na terra do descanso, aqui na terra, aqui terrena, mas ele abriu um caminho maior e superior para um descanso que é eterno. Amém, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O descanso de Cristo é melhor que o descanso de Josué. A terra prometida, a Canaã de Cristo é melhor que a Canaã de Josué. A promessa que Josué conquistou é inferior à promessa que Cristo nos dá. Aleluia, aleluia. Ninguém aqui talvez nenhum dia coloque os pés na terra prometida, aqui da terra, mas todos nós estamos selados pela promessa do Espírito Santo, e haverá um dia, eu não sei se já estivermos partido ou se ainda estivermos vivos, as trombetas vão soar, a voz do arcanjo vai bradar e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança a terra que vos está prometida desde a fundação do mundo. Aleluia. Você crê nessa promessa, nesse descanso eterno, amém? O descanso dele é maior. E para finalizar, ele não é apenas superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué. Ele é superior inclusive aos sacerdotes da antiga aliança. Capítulo 8, verso 1 ao 6, olha só o que é que diz. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade. Verso 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. O que ele está dizendo aqui? Que o nosso sumo sacerdote, ele ministra não num tabernáculo terreno. O nosso sumo sacerdote, ele não entra num lugar do tabernáculo chamado Santo dos Santos, anualmente, para oferecer sacrifícios pela minha e pela sua vida, para aspergir sangue sobre a arca da aliança, pela minha e pela sua vida. Ele está dizendo o seguinte: o sumo sacerdote que nós temos, ele já está assentado à destra do trono da sua majestade. Ele não ministra sobre um tabernáculo construído por mãos humanas. Ele ministra no tabernáculo eterno e o verdadeiro tabernáculo. E ele, de fato, os sumos sacerdotes entravam numa sombra do que seria o Santo dos Santos. Os sumos sacerdotes, eles entravam naquilo que era um modelo do que seria o Santo dos Santos. Ele não. Ele não entrou no que é uma sombra, ele entrou no que é a realidade. Ele está sentado à direita de Deus e também intercede por nós, diz Romanos capítulo de número 8. Segue o verso 3, faz favor. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Que oferecer? Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei. Verso 5, faz favor. Os quais servem aquilo que é figura da sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que o monte se te mostrou, que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, tanto mais superior, tanto mais melhor, tanto mais sublime, quanto é mediador de uma melhor aliança, de um melhor pacto, o qual está firmado sob melhores promessas, diz a palavra de Deus. O que é isso, queridos? Jesus não foi apenas o nosso sumo sacerdote,
porque todo sumo sacerdote que entrava anualmente no Santo dos Santos, ele entrava como sumo sacerdote, mas trazia em suas mãos um cordeiro, que era o sacrifício. Jesus não entrou como sumo sacerdote trazendo um sacrifício. Jesus em si mesmo foi o sumo sacerdote e o próprio cordeiro e o próprio sacrifício em si mesmo. Aleluia. Ele não trouxe um cordeiro nos braços para oferecer ao Pai. Ele ergueu, abriu os braços e disse: Pai, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Eu sou o seu sacerdote e eu sou o seu sacrifício na terra. Ele é sublime, ele é maior, ele é superior, ele é mais excelente do que os sacerdotes que existiram sobre esta face da terra. Porque todos os sacerdotes vinham, mas traziam seus sacrifícios. Ele não. Ele veio como sacerdote, mas não trouxe os seus sacrifícios. Ele foi o seu próprio sacrifício. Segundo, o seu tabernáculo é superior. Terceiro, a sua aliança é superior, diz o verso de número 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança e de um melhor pacto. Cristo é superior, amém? Cristo é excelente, amém? Você está convicto disso, amém? Você está certo disso, amém, querido? Amém, querida? Você está ciente disso, amém? Cristo é superior, não há nada que se iguale, não há nada que se compare, não há nada que possamos dimensionar e equiparar a pessoa de Cristo Jesus. Ele é maior que os profetas, ele é maior que os anjos, porque ele é filho. Ele é maior que Moisés, porque a sua libertação é eterna, e a sua libertação não é de um cativeiro terreno, a sua libertação é de um cativeiro de alma. Ele é melhor do que Josué, porque o seu descanso não depende de uma esfera geográfica. O seu descanso é a Jerusalém celestial, são as mansões celestes. Ele é melhor do que os sacerdotes. Por quê? Porque o seu sacrifício é melhor, porque a sua aliança é melhor, e porque o seu tabernáculo é melhor e está estabelecido sobre os céus. Cristo é o supremo excelente da igreja, e eu quero convidar você a dar uma linda salva de palmas, porque este é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. Aleluia. Agora eu quero ler com você, dito isso, o texto que eu quero meditar nessa noite com você, de Hebreus capítulo 5, o verso de número 5 a seguir. Eu quero compartilhar esta palavra com você em nome de Jesus. Deixa o texto aí, olha aqui para mim um instante. Ninguém é o que é da noite para o dia. E ninguém chega onde chegou da noite para o dia. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você sabia que essa pessoa tem uma história atrás dela? Você sabia que essa pessoa tem experiências? Você sabia que essa pessoa tem erros? Você sabia que essa pessoa tem falhas atrás dela? Você sabia que essa pessoa traz atrás dela decisões importantes que ela teve que tomar na sua vida? Você sabia que essa pessoa traz na sua história renúncias difíceis que ela teve que tomar e optar na sua vida e decidir na sua vida? Eu estou dizendo para você que ninguém é o que é e ninguém chega onde chegou da noite para o dia. Todos que chegam e todos que são da parte de Deus têm uma história escrita atrás de si. E não é diferente com Cristo, e não é diferente com o Senhor. E eu, meditando na carta aos Hebreus, percebi essa excelência de Jesus, mas eu percebi que Jesus chegou a ser, mesmo tendo nascido sendo, ele veio a ser. Mesmo tendo nascido para ser, ele fez um caminho que o levou a ser.
E é isso que nós precisamos aprender em nome de Jesus. Deus tem caminhos para a minha e para a sua vida. Deus tem caminhos para nós chegarmos a ser aquilo que Deus quer que a gente seja para Ele, para o seu reino e para as nossas vidas, em nome de Jesus. E aí é onde eu chamo a sua atenção para o capítulo 5, verso 5, até o verso 10. Eu quero ler, depois a gente volta no 5 para a gente vir meditando. Amém ou não amém? Quem está comigo aqui, amém? Aleluia, glória a Deus. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, preste atenção nisso que diz o verso 9, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser. Quem veio a ser é porque nasceu para ser, mas fez o caminho para chegar a ser. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você crê assim? Amém ou não amém? Aleluia. E veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. 10. Sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que diz esse texto, pastor? Esse texto diz claramente que ele nasceu para ser autor, ele nasceu para ser maior que Moisés, ele nasceu para ser melhor que Josué, ele nasceu para ser melhor que Arão e a sua descendência, ele nasceu para ser superior aos profetas, mas nascendo para ser, ele precisou fazer um caminho para que um dia ele viesse a ser e viesse a chegar aonde o Pai o queria colocar. Amém. E esse texto mostra muito bem esse caminho, e é justamente nesse caminho que a gente se perde, é nesse caminho que a gente se desencontra, é nesse caminho que a gente se confunde às vezes em algumas decisões que precisamos tomar. Volta para o verso 5 para mim, filho, faz favor, e vamos meditar nesta palavra em alguns minutos que ainda temos. Verso 5, qual foi o primeiro passo para ele vir a ser superior, para ele vir a ser Senhor? Qual foi o primeiro passo da sua excelência ministerial? Qual foi a sua primeira decisão para cumprir o propósito do Pai na sua vida e viver os propósitos e sonhos de Deus para ele? Primeiro passo: não se glorificou a si mesmo, não exaltou-se a si mesmo, não tomou glória para si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Antes, glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Deixa eu descer aqui para ficar melhor, para falar contigo. Eu gostei muito dessa segunda parte aqui dessa plataforma, ficou muito bom para a gente que prega. Deus tem um lugar tremendo, pastor Jean, mas a gente não chega nesse lugar glorificando-se a si mesmo. Deus tem lugar tremendo para a sua vida. Deus tem propósitos e projetos maravilhosos para a sua vida. Mas a gente não chega, Juliano,
glorificando-se a si mesmo. O primeiro passo de quem quer alcançar lugares excelentes, e eu creio que eu prego nessa noite para uma igreja que crê em lugares excelentes para a sua vida. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu creio que eu prego para famílias que creem em lugares excelentes para o seu lar, para a sua casa, em nome de Jesus. Eu creio que eu prego para pais de família aqui nesta noite, que acreditam que Deus tem lugares tremendos para te levar e para te colocar, em nome de Jesus. Mas primeiro, querido, ele não glorificou-se a si mesmo. Isso quer dizer o que, pastor? Isso quer dizer que ele não tomou glória para si. Ele não tomou honra para si. E meditando nessa palavra, eu me lembrei de 2 discípulos que um dia fizeram um pedido para Jesus. Vamos fugir um pouco, filho, de Hebreus 5, e projeta para mim Marcos capítulo 10, verso 35, por favor. Marcos 10, 35, olha só esse dia, o que aconteceu. Marcos 10, 35. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Não tem problema nenhum com esses irmãos. Eles têm um pedido para Jesus, e eles vêm a Jesus e dizem: nós queremos que você atenda ao nosso pedido. Agora, o problema é o pedido. E olha só o que eles pedem no verso 36. Ou melhor, no 37. Ele, pois, lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? O 37, respondeu eles. Olha que besteirinha eles queriam. Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Que bobagem esses 2 discípulos queriam, pastora Josiane. Como eram bobinhos esse tal de Tiago e esse João, amém ou não amém? Não queriam nada, não queriam nada. Senhor, nós queremos o seguinte: quando chegar na sua glória, deixa o meu irmão sentar à sua direita, e para mim pode sobrar à esquerda, não tem problema, eu sento na da esquerda, mas deixa a gente. Sabe o que eu acho tremendo, queridos? Jesus não diz não. Olha a resposta de Jesus no 38. Jesus não disse não. Isso que eu acho incrível, Eliseu, em Jesus. Ele não disse para eles que não. Põe o 38 para mim, filho, faz favor. Olha só o que Jesus diz. Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Porque a questão não é se você senta à minha direita, à minha esquerda, à minha direita. A questão é a seguinte: se vocês podem beber do cálice que eu vou beber. Jesus não diz não. Se vocês podem beber do cálice que eu bebo, e se vocês podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado, então, Jesus não responde com uma palavra negativa. Jesus não responde dizendo para eles: isso é impossível, vocês estão me pedindo um absurdo. Jesus não diz isso para eles. Jesus tão somente diz para eles: não tem problema, vocês querem sentar-se na posição que eu me assentarei, vocês querem tomar lugar, um à minha direita, outro à minha esquerda, não tem problema, só que existe um caminho para chegar onde eu vou chegar. Tem um cálice para beber para chegar onde eu vou chegar. E tem um batismo para ser batizado para alcançar o que eu vou alcançar. Vocês não sabem, disse Jesus para eles, eu tenho pena de vocês, porque vocês não sabem o que estão pedindo. Porque se eu conceder a vocês o que vocês estão pedindo, não é apenas o eu conceder, é vocês fazerem o caminho para receber. E se eu conceder, eu estou concedendo mais do que um lugar à minha direita e um lugar à minha esquerda. Se eu conceder,
eu estou concedendo a vocês beber do cálice que eu vou beber. E Jesus está se referindo aqui justamente à sua morte, à sua crucificação. E Jesus está dizendo para eles: vocês querem? Se vocês querem, façam o caminho que eu vou fazer. Se vocês desejam, façam o caminho que eu vou, passem pelo caminho que eu vou passar. Jesus não diz para eles que não. Sabe, queridos, nós queremos os lugares da direita e da esquerda do mestre. E achamos que para chegar nesse lugar é exaltando-se a si mesmo, é honrando-se a si mesmo, é glorificando-se a si mesmo. Achamos que para alcançar essas posições e esses lugares, achamos que é dentro do caminho que o mundo propõe. E o que o mundo propõe, pastor, o que o mundo propõe é que se você quiser ser alguém na vida, você precisa ser mais esperto que esse, melhor que aquele. Você tem que pisar na cabeça de um, passar o outro para trás, dar rasteira em quem aparecer na sua frente, e tem que ser um espertalhão e ir passando. E principalmente você precisa ter o seguinte comportamento: fale bem de você, engrandeça você, exalte você, diga que igual você não há outro, não existe outro. O reino é o reino do inverso, o reino de Deus é o reino do avesso. No reino ninguém chega a lugar nenhum se exaltando, se impondo e se glorificando. Para chegar no reino, precisa antes humilhar-se a si mesmo e ir até a morte, morte de cruz, para que a seu tempo Deus te exalte e te leve aonde Ele disse que vai te pôr, em nome de Jesus. Aleluia! Deixa a gente sentar, um na direita e o outro na esquerda. E Jesus disse: a questão não é eu deixar ou não deixar. A questão é vocês beberem o que eu vou beber. E a questão é vocês passarem pelo batismo que eu vou passar. Agora vamos avançar. Primeiro passo, ele não glorificou a si mesmo. Antes, glorificou aquele que lhe disse. Exaltou ao Pai. Honrou ao Pai, glorificou ao Pai, bendisse o Pai, devotou e designou toda a honra e toda a glória ao nome do Pai. Aleluia. Porque, querido, não é a questão de eu chegar ou você chegar. A questão é o Pai nos levar e é o Pai nos conduzir. Aleluia. Quando você se glorifica, você está dizendo: meu caminho eu faço. Quando você glorifica o Pai, você está dizendo: eu ando no caminho que o Pai determinou, e eu chego aonde o Pai designou, pelo poder das suas mãos. Seguindo, verso de número 7. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Diz o verso 7 de Hebreus capítulo 5. Segundo passo de Jesus, que veio a ser. E eu gosto muito desse verso 7, porque esse verso 7, se quiser projetar para nós, filho, diz que nos dias da sua carne, ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, àquele que o podia livrar da morte. Ele orou, esse texto diz que ele clamou, ele fez com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ele invocou aquele que o podia livrar da cruz.
mas uma vez não o livrando, ele não fugiu da sua cruz. Ninguém aqui está dizendo para você que você precisa ir para a cruz com um pandeiro na mão, batendo e sambando, dizendo: eu estou muito feliz, é o dia mais contente da minha vida. Ele, embora tenha feito grande clamor com lágrimas, súplicas e orações, aquele que o podia livrar, mas uma vez não o livrando, ele não fugiu da cruz. Você já parou para pensar o que é que faz de Jesus, Jesus? O que é que faz de Jesus o nosso Senhor, o nosso Redentor? O que é que faz de Jesus o remidor das nossas almas? Talvez alguém diga: pastor, o que faz de Jesus, o que credencia Jesus, o que ele é os milagres que ele fez. Mas eu acho interessante porque você pega os livros, as histórias sagradas da Bíblia Sagrada, você vai perceber que houveram homens e houveram profetas que fizeram sinais, tanto quanto Jesus o fez. Ele ressuscitou mortos, e Elias, e Eliseu, e Pedro, que ressuscitou mortos depois da sua subida aos céus, em seu ministério. Não, pastor, o que faz de Jesus? Jesus são os seus milagres, são os seus feitos. Não, pastor, o que faz de Jesus, o que ele é, são os seus ensinos profundos. E o que você vai dizer de Paulo? Com as 13 cartas que ele escreveu, de uma profundidade, um conhecimento profundo da soberania e da grandeza de Deus e da sua excelência. O que faz de Jesus, Jesus, é o que tinha no caminho de Jesus e não tinha no caminho de nenhum outro, que é a sua cruz. Que é a sua cruz. Tire a cruz de Jesus e ele vira mais um profeta. Tire a cruz de Jesus e ele vira mais um operador de milagres, como houve tantos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tire a cruz de Jesus e ele vai virar mais um homem poderoso, ungido e usado por Deus na operação de maravilhas. Tire a cruz de Jesus e ele vai virar mais um mestre a respeito do conhecimento de Deus. Tire a cruz de Jesus e ele se iguala a tantos e tantos outros. Agora, o que faz de Jesus tanto mais excelente que Moisés, tanto mais excelente que Josué, melhor do que os profetas e superior aos anjos e aos sacerdotes, é porque nenhum desse teve uma cruz no seu caminho e disse o que ele disse em João capítulo 10: a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou, porque esse poder recebi de meu Pai e tenho poder para dá-la e tenho poder para tornar a tomá-la. Aleluia! Oh, Yamasui Kamandaras. Oh, Rabashei Kamandarabalamaias. Sabe qual é o nosso problema hoje? São pessoas que estão em tronos sem passar pela cruz. E quando a pessoa chega no trono sem enfrentar uma cruz, ela não sabe o preço que esse trono tem. Quando uma pessoa chega à excelência sem passar pelo Calvário, ela não sabe o preço que essa excelência tem e a quem pertence essa excelência. Ele orou, diz o verso 7, ofereceu com grande clamor e lágrimas. Quando eu leio esse verso 7, a minha mente se arremete a Mateus capítulo 26, aonde está narrada a passagem do jardim do Getsêmani. Naquela madrugada de quinta para sexta-feira, depois da Santa Ceia, aonde ele chama os discípulos e vai para aquele jardim. E a Bíblia diz que ele se inclina e a sua oração ao Pai é a seguinte: Pai, se possível,
passa de mim este cálice sem que eu beba. Ele está falando da sua cruz. Ele orou com lágrimas, com súplicas. Ele clamou com grande clamor: afasta de mim, Pai. Afasta de mim esse cálice, se é possível, Pai. Afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Até Jesus teve uma oração que o Pai não respondeu. Até Jesus teve um clamor em lágrimas, em dor, em suor. A Bíblia diz que a sua angústia era tamanha que o seu suor, os seus poros se dilataram e os pequenos vasos sanguíneos se romperam e o seu sangue se uniu ao seu suor e ele suou gotas de sangue naquela ocasião, dizendo ao Pai: afasta de mim, se é possível, sem que eu beba. E é interessante que o texto não diz que o Pai respondeu. A resposta do Pai não é imediata. E a resposta do Pai não é em palavras. A resposta do Pai é quando a sexta-feira amanhece e Judas aparece com um destacamento de soldados romanos. Vem a ele, lhe dá um beijo no rosto, porque ele havia comentado e combinado com os soldados: aquele que eu beijar, é ele, prendam-no. E ali começa todo um processo de crucificação. A resposta do Pai veio a seguir, como que dizendo: filho, eu ouvi tantas orações, mas essa não vou te responder de forma positiva. Não tem como. Não tem como. Ele clamou com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, aquele que o podia livrar da morte. Porém, mesmo tendo clamado para que o Pai o livrasse da cruz, isso não indica dizer que ele da cruz fugiu. Porque ele sabia que a cruz, naqueles que caminham e andam com Deus, não é um ponto final. A cruz naqueles que estão servindo ao Senhor não passa de um trampolim de Deus para você pegar impulso e chegar aonde Deus quer te levar. Talvez eu prego aqui hoje para alguém que esteja num caminho de Calvário. Talvez eu prego para alguma mãe aqui hoje que esta cruz tem sido pesada sobre os seus ombros. Talvez eu prego aqui hoje para algum pai de família, para algum casal, que essa via dolorosa tem te arrancado grande clamor, súplicas e lágrimas a cada passo que você dá. Mas eu preciso te dizer nesta noite: não fuja do Calvário, não desvie dessa cruz. Se esta cruz rompeu no teu caminho, mesmo com grande clamor e lágrima, enfrente-a, encare-a, porque esta cruz está no coração do Pai e faz parte do propósito do Pai. Ao seu tempo, a sexta-feira vai ser de cruz, o sábado vai ser do túmulo, mas levante a sua mão que eu quero declarar sobre a sua vida: o seu domingo vai chegar e essa pedra vai se remover e você vai ouvir a voz do Pai dizendo: ressuscita para viver o que eu preparei para você. Aleluia, aleluia. Coloque-se em pé no seu lugar, por favor. Eu preciso finalizar essa palavra.
Eu teria ainda algo para falar do que diz o verso 8, 9 e o 10. O verso 8 começa dizendo o seguinte: embora sendo filho, ainda que era filho, e eu quero chamar a sua atenção que a palavra filho aí vem com F maiúsculo, não indicando apenas uma condição de filiação e paternidade, mas indicando um título. Um título. Mesmo sendo o filho. O filho. Esse filho aí é o filho de forma que só ele era. Gerado pelo próprio Pai. Através do Espírito Santo no ventre de Maria. É isso que esse filho com F maiúsculo indica. Mas sendo este filho, que não teve a junção de um esperma masculino com um óvulo feminino, mas teve a junção de um óvulo feminino com uma unção do Espírito Santo, e foi gerado. Esse filho, na sua essência, como nenhum outro jamais existiu e não haverá. No entanto, sendo este filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Aleluia. Talvez você se indagou ainda por esses dias, mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu tenho filiação celeste. Eu tenho filiação eterna. Ele também. Embora sendo, teve uma cruz na sua história, teve uma cruz no seu caminho. Queremos o lugar da sua direita, queremos o lugar da sua esquerda. Mas não queremos o lugar da sua cruz. Queremos a honra que lhe cabe, mas não queremos a humilhação que ele teve. Queremos a glória que ele alcançou, mas não queremos a vergonha a qual foi exposto. Queremos a exaltação que ele recebeu, mas não queremos a negação de um Judas e a traição de um Pedro. E o verso 9 diz: porquanto veio a ser, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser. E eu quero finalizar aqui. Eu quero acreditar que eu não prego para quem já é. Eu quero acreditar que eu prego para quem está a caminho de vir a ser. Eu quero acreditar que eu prego para homens e mulheres de Deus, que não olham para si com um olhar já de contentamento e satisfação, como se já tivesse alcançado tudo. Mas eu quero acreditar que eu prego para homens e mulheres de Deus, que quando olham para si, dizem: eu estou no caminho, e eu vou vir a ser. Eu vou vir a ser. Existem melhores promessas, existem melhores bênçãos, existem melhores conquistas, existem maiores excelências,
existem maiores bênçãos, existem maiores vitórias. Eu sei que isso é um jargão muito utilizado, mas cabe muito bem aqui, eu preciso fazer uso dele. A melhor promessa da sua vida não ficou em 2015. A melhor bênção da sua vida não aconteceu no começo de 2016. A melhor unção que você viveu não foi derramada sobre você em 2014. O melhor de Deus para a sua vida ainda virá a ser, ainda está por acontecer, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Oh Espírito Santo de Deus, eu não posso encerrar essa palavra sem te dar alguns minutos para você dar um passo aqui à frente. Eu não posso encerrar essa palavra sem te dar alguns minutos para você derramar o seu coração aqui diante do Senhor. Quem sabe apareceu uma cruz no teu caminho. Quem sabe apareceu um Gólgota para você enfrentar. Quem sabe apareceu um Calvário para você viver. Aleluia, aleluia. Quem sabe essa palavra te chamou a atenção. Porventura você tem glorificado a si mesmo. Porventura você tem chamado glória sobre si mesmo. Eu quero te dar a oportunidade nesta noite de fazer um momento de quebrantamento do seu coração, da sua vida, e se derramar diante de Deus, e se prostrar diante do trono, e render toda a honra, toda a glória, todo o louvor àquele que é e será eternamente o nosso Redentor. Espírito Santo de Deus, eu quero te dar a oportunidade para você que crê, você que sabe que ainda não é, mas que tem a certeza que vai vir a ser. Você que ainda não é, mas que tem a fé de vir a ser. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha rasgar o seu coração, venha rasgar a sua alma, venha rasgar o seu ser, venha derramar o seu coração diante dele. Muito mais, muito mais, oh, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Derrame o seu coração diante dele, derrame a sua alma diante dele. Eu quero chamar alguns pastores, pastoras, líderes da nossa igreja, que possa abraçar uma dessas pessoas em oração, que possa abraçar esses homens, essas mulheres que estão aqui à frente. Isso, venha querido, venha querida, venha, me ajude, venha, venha, abrace alguém aqui em oração, em nome de Jesus. Venha orar, venha clamar, venha buscar. Ministra sobre esta pessoa. Isso, querido, venha, querida, venha, por favor. Que ele cresça, sim, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os
Isso, abrace essa pessoa, ministra a sua vida. Você vai vir a ser em nome de Jesus. Você vai chegar, você vai viver, você vai alcançar, você vai desfrutar em nome de Jesus. Diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Senhor, leva-nos, Senhor. Leva cada uma das nossas vidas, leva cada um dos teus filhos, das tuas filhas, leva-nos, Senhor. O Senhor sabe o que o Senhor tem preparado, o que o Senhor tem para a vida de cada um aqui dentro desse santuário, Senhor. Não permita nenhum de nós nos perdermos pelo caminho. Não permita, Senhor, ninguém se perder pela caminhada e pela jornada. Mas leva-nos, ó Deus, a vir a ser. Leva-nos a vir a ser. Não que ninguém aqui já seja, mas não tem ninguém dentro desse santuário que não esteja sendo aperfeiçoado, que não esteja em obra, que não esteja em tratamento pelas mãos celestiais. Não tem ninguém dentro deste santuário que não esteja sendo moldado e sendo preparado para chegar o dia de vir a ser, de viver, de alcançar, de receber e de desfrutar, Senhor, das tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus, é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Oh, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos para os céus mais uma vez. Nós não somos o povo que desvia da cruz. Nós não somos o povo que desfaz da cruz. Nós não somos o povo que desconhece a cruz. Aleluia. Porque se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. É na cruz que o discípulo se faz, é na cruz que o homem de Deus se faz, é na cruz que a mulher de Deus se faz, é na cruz que o discipulado se evidencia, é na cruz que o sangue se evidencia, é na cruz que o trono é alcançado, é na cruz que a coroa é decretada, é na cruz que está a tua vitória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.